Olá, eu me chamo Gleice Belucci e estou grata por você ter me acompanhado até aqui na leitura do livro Tronos sobre Tronos, de Davi Rebolo, e hoje nós iniciaremos a leitura do capítulo 6, falando sobre o trono de Astarte, ou seja, o signo do zodíaco de Touro. Vamos lá? Signo. O trono de Astarte, ou Afrodite, tem sua equivalência com o signo do zodíaco Touro. Portanto, governa de 21 de abril a 21 de maio. Sua história se origina no relato de Zeus, transformado em touro ao raptar a Europa. Seu símbolo é o touro e o planeta Vênus tem uma constelação com seu nome entre Áries e Gêmeos, próximos a Órion. Mitologia. O trono de Afrodite representa para a mitologia a luxúria, a deusa do amor, a beleza, a prostituição e a reprodução natural. Ela está mascarada na cultura moderna, encarnando a deusa do amor ou a atração física e somente sexual. É claro que Afrodite representa a conquista do coração do homem pela atração de sua beleza visual. Isso lhe entrega o domínio sobre toda a arte e forma visual que divulgue a beleza. Isso é, o cinema, a televisão, a imprensa, a internet, etc. Basta vê-la para cair em seus encantos. Ela é a padroeira das modelos, artistas, cantoras, etc. Que através da imagem visual e da sensualidade conquistam multidões em todas as nações. Seu nome no etrusco dá origem à palavra abril e é conhecida popularmente na Bíblia como Astarote. Seu nome pode significar brilhar e também que surge da espuma. A mitologia apresenta Afrodite saindo do mar, adulta e bela. Diz também que é nascida dos genitais de Urânio, que haviam sido cortados por Crono e lançados ao mar. O casamento de Afrodite com Hefesto, deus da forja, do fogo e das invenções, representa a aliança estratégica com os meios que impulsionam, promovem e apresentam o sexo livre através da tecnologia, entre parênteses, invenções, sem a qual sua influência seria muito limitada. Seu amante Ares, deus da guerra e da violência, fala da agressividade e da estratégia para alcançar mercado e influência social a qualquer preço. E, por fim, seu outro amante significativo, Adonis, que vem a ser no futuro promotor indiscutível do lesbianismo. Adonis é um deus grego apresentado sempre como jovem, sendo símbolo de morte e de renovação. É a perfeição dos antigos cultos semíticos a Tamuz, na Bíblia filho de Semiramis, sendo Atunes dos etruscos ou Baldur dos germânicos. Afrodite aparece acompanhada na mitologia por Cárites, ou Três Graças, deusas do encanto, da beleza, da natureza, da criatividade humana e da fertilidade. As Três Graças são a Aglaia, beleza, Eufrosina, júbilo, e Thália, festividades. As Três Graças representam uma tríade desejável para os gregos: a virgem, a esposa e a amante. As três estavam relacionadas com os mistérios eleusinos, que consistiam em rituais de iniciação ocultos. Pesquisas modernas mostram que o mistério, na verdade, não passavam da abundância de drogas, de grande efeito psicoativo que aumentavam os sentidos intelectuais. Eles as conseguiam a partir de processos com a cevada, aqueles pelos quais se obtém a droga LSA anterior à LSD. Afrodite igual a Vênus igual a Astarte. Uma das antecessoras de Afrodite na Suméria foi Inanna, deusa do amor e protetora de Uruk. Uruk foi a cidade fundada por Nimrod, casado com Semiramis, depois da Babilônia. Isso está em Gênesis 10:10. Essa deusa está sempre vinculada ao planeta Vênus, uma estrela naquela época, e também é conhecida como Astarte, pelos fenícios ou pelos acádios, ou Ishtar, na região mesopotâmica. Seu marido ou amante foi Dumuzi, que na Bíblia temos como o nome semítico de Tamuz. Segundo as crendices, Enki, um deus das águas, entre parênteses, Netúnio ou Leviatã, fecha parênteses, lhe entregou o
entre aspas, que era, entre aspas, novamente, o conhecido das formas, condutas e hábitos sociais de como funciona o mundo, fecha parênteses, cosmos. Ele entregou a ela o conhecimento de como governar através do sexo, da beleza e dos prazeres da carne, para dominar o sistema social e manter o homem sob jugo contínuo, de geração em geração, até que já não seja mais útil sexualmente e a melhor parte da sua vida produtiva tenha passado. Inanna, Afrodite, se rebela contra esse deus e o vence, entregando esse conhecimento à cidade de Uruk, de onde é difundido. Ou seja, Uruk é o primeiro distribuidor geográfico da cultura espiritual baseada no sexo, como domínio do sistema social. Dessa região, Deus chama Abraão e o leva para fora dali. A ordem, saia da sua parentela, leva implícito o deixar todos os costumes sociais que os rodeavam e se distanciar do sistema social dominado por uma casta que adorava por meio do sexo. Em outra lenda, Enki aparece ressuscitando sua amante Inanna, pingando nela a água da vida, que representa o pingar da água benta para a ressurreição. Quer dizer, uma coisa é o costume de imersão do batismo nas águas no nome de Jesus, para a ressurreição da vida, e outra é ser batizado pelo pingar de água em honra a Enki, entre parênteses, Leviatã. Seus templos na Suméria estão nas principais cidades. Em Uruk está o templo consagrado a Inanna e Anu, entre parênteses, Deus do céu e culto à homossexualidade, fecha parênteses. Nas ruas, as prostitutas e os homens mudavam sua sexualidade. No caso dos homens, sua masculinidade por feminilidade, para agradar a deusa. Vênus é outro de seus nomes, o qual foi atribuído a um planeta, Luzeiro da Manhã, em Isaías 14:12. E um continente do mesmo se chama Star Terra. Seu símbolo, desde a antiga Babilônia, é a estrela de 8 pontas, emblema em muitas instituições religiosas. Ela se apresenta como um arco sobre uma carruagem com 7 leões, ou em pé, nua, segurando os seios. Culto. Os primeiros altares de adoração encontram-se entre os assírios e fenícios que viveram em Ascalon, na Palestina. Ela tinha a habilidade de fazer com que qualquer homem que a visse com os seus olhos se apaixonasse por ela. Sua aparição entre os hebreus vem da Assíria, originalmente através de Baririto, um demônio noturno cujo nome significa o que vem ao anoitecer. Os mesopotâmicos e judeus a adoram como estrela vespertina, planeta Vênus, e ela também aparece na Bíblia como Inanna ou Ishtar, dependendo da região. Astarote se apresenta em várias passagens bíblicas como uma das rainhas do céu, Ishtar estrela. É curioso que o culto da nova era faz os óvnios reconhecerem este trono como sendo seu Deus, e em outros cultos ainda como a nave-mãe. Na Grécia, ela tinha muitos altares e era adorada nos festivais afrodisíacos, de onde vem a palavra afrodisíaco. Na cidade de Corinto, no seu templo, o Acrocorinto, templo consagrado a Apolo e Afrodite, parte do ritual diário era manter relações sexuais com suas sacerdotisas. Tal templo foi destruído por Roma em 146 a.C. e reconstruído em 44 a.C. O lugar foi ocupado posteriormente por uma igreja católica e agora por uma mesquita. Essas pessoas, servidoras de Afrodite, eram chamadas de hieródulos. Eram escravas sexuais que se prostituíam em troca de um pagamento. Esses valores eram consagrados para tal deusa. O templo da Capadócia contou com até 6.000 hieródulos. Em Corinto, nos dias de Paulo, havia 1 milhar de hieródulos, 1.000 prostitutas para Afrodite. Ver 2 Reis, capítulo 23, verso 7. Josias destruiu esse costume em Israel. Em Tiro, conta-se uma história de um sacerdote que se tornou rei graças ao apoio desse grupo de pessoas, hieródulos. Ele foi um governante eleito pelo apoio de grupos de prostitutos sexuais.
Outro centro importante para sua adoração foi Pafos, próximo a Chipre, sendo adorado ali como Ishtar, Astarte e então renomeado como Afrodite. Nessa região, Paulo confrontou a Elimas, o mago, Atos 13, verso 9. Suas características: Afrodite, Vênus e Astarte. Os nomes e títulos que estão no quadro acima nos dão uma ideia dos ofícios e características mais comuns dentro das ações de Afrodite. Ela é uma deusa da sedução por excelência, mãe do afrodisíaco, do pornô, a celestial, e aqui está detrás do bode a personificação de Ares e Satanás. Calendários e festividades. Suas festas, como Vênus, eram celebradas no dia 15 e 18 de agosto, sendo chamadas de Vinália Rústica. No dia 26 de setembro, Vênus era celebrada como a mãe dos imperadores romanos, e em 9 de outubro como vitoriosa na colina Capitolina. Engenharia. Astarote pertence a uma hierarquia diferente como trono entre os 12, na qual, em muitas aparições, governa junto com Beelzebu e Lúcifer. Ele se apresenta como um espírito alado, com pés de dragão e asas duplas com penas. Também usa uma coroa e em sua mão há uma serpente montada sobre um cachorro ou lobo. Tem a seu serviço 3 principados principais, Amon, Pruslas e Barbatos. Amon vem do deus egípcio Amun, o culto, que aparece nas escrituras como Baal-Amon e cujo nome significa o que induz à avareza. Sua habilidade ou função principal é conhecer o futuro, sendo tido como o príncipe dos adivinhos. Alguns lhes atribuem o domínio sobre 40 legiões de demônios, entre parênteses, legião romana. 6.000 homens seria como 240.000 demônios de alto comando. Pruslas possui grande conhecimento, suficiente para dar todas as respostas, mas promove a discórdia, as guerras e as contendas. Atribuem-lhe o lugar físico de Constantinopla, e seu símbolo era uma coruja. Barbatos vem do latim barbatus, barbudo, ancião filosófico. Conhece o passado e o futuro, pelos quais aconselha os governantes. Conhece a magia e ensina os homens a falar com os animais, além de entregar tesouros aos mineiros. Astarote usa a preguiça, a vaidade e a filosofia racionalista, e é a inspiração para matemáticos, artesãos e pintores. É também o príncipe do ar, dos acusadores, inquisidores, apologistas. O quadro abaixo mostra como se unem 3 tronos e 3 principados para elaborar uma aliança ritual e trabalhar em equipe para uma guerra. A estrela pentagrama não representa um espírito, mas sim uma confederação variável de poderes entrelaçados por uma conveniência comum. Temos aqui no quadro uma estrela de 5 pontas e em cada ponta uma entidade, Beelzebu, Amon, Astarote, Pruslas e Barbatos, e no centro dela a aliança de Lúcifer. Confronto. Juízes 2:13 diz: porquanto deixaram ao Senhor e serviram a Baal e a Astarote. O confronto com Astarte foi contínuo. Salomão, chamado e ungido por Deus, transgrediu a lei durante sua juventude, e, sendo ancião, pesou mais a consequência de seus pecados, anulando a sua sabedoria. Salomão caiu diante de seus encantos. 1 Reis 11:33. Chegou a ter 700 mulheres rainhas e 300 concubinas, isto é, mais que 1.000 mulheres. As rainhas eram exclusivas dele, mas as concubinas estavam mais liberadas. Diz as Escrituras que eles inclinavam seu coração aos deuses alheios. Isso implica seu envolvimento com a adoração a eles, principalmente Astarote. Astarte, Acera ou Vênus, que era tida como a deusa esposa de Baal, e a Milcom, Quemos ou Moloque. Não foi difícil inclinar seu coração a Astarte.
a deusa da prostituição e da atividade sexual ilícita, tendo mais de 1000 mulheres. Ele estava enlaçado na orgia sexual. Após muitos anos, Josias, em sua reforma, destrói as tendas dedicadas a essas deusas e a prostituição nos lugares altos, sexo como ritual idólatra, em 2 Reis 23:7. Esse costume babilônico se estendeu até os tempos de Paulo, afetando a igreja de Corinto. Josias é o agente purificador dessa contaminação dos Baais aos reis de Israel. A história de Josias mostra que ele começou seu reinado com 8 anos e na juventude já havia lido os rolos que indicavam os juízos que viriam sobre a nação como consequência da idolatria. De imediato, Josias começou uma reforma radical que consistia em destruir altares e incinerar tudo o que se distribuía aos cultos pagãos. Em 2 Reis 23:4 diz: E o rei mandou o sumo sacerdote que tirasse do templo do Senhor todos os vasos que tinham sido feitos para Baal, para Acera e para todo o exército dos céus, e os queimou fora de Jerusalém nos campos de Cedron, e levou as cinzas dele a Betel. O exército do céu aqui são os 12 tronos mais os principados que lhes servem. Esses ídolos tinham sido introduzidos de forma planificada e devota pelo rei Manassés, segundo a Crônicas 33, 3 e 7 e 2 Reis 21, 3 a 7. Quem oficiava como sacerdote e mago era um conhecedor da astrologia e entronizou a Acera como a deusa padroeira de Israel, junto com Baal e Moloque, além de proclamá-la como rainha do céu. Josias destruiu toda a idolatria do templo, consumiu-a, o fogo, e suas cinzas foram levadas para fora para não contaminar o altar. Depois ele removeu os sacerdotes pagãos que oficiavam no templo e nos lugares de altares nos montes e arredores da cidade, ou seja, eliminou o sacerdote pagão e com ele todos os signos do zodíaco. 2 Reis 23, de 5 a 7 diz: E também tirou os sacerdotes idólatras que os reis de Judá estabeleceram para que queimasse incenso nos lugares altos nas cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que queimavam incenso a Baal, ao sol e à lua, e aos signos do zodíaco e a todo o exército dos céus. Também tirou da casa do Senhor a imagem de Acera fora de Jerusalém. Também derrubou os lugares de prostituição idolátrica que estavam na casa do Senhor, nos quais teciam casinhas para Acera. Logo, segue pelo país sem dar trégua. Continua com Moloque, ídolo que era usado para passar e sacrificar crianças no meio do fogo. 2 Reis 23, 24 diz: E também os adivinhos, os feiticeiros e os terafins e os ídolos e todas as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém. Josias, aos 18 anos de idade, depois de ter purificado Israel, celebrou a Páscoa como um sinal profético e um entendimento do que estava acontecendo. A celebração do pão sem levedura nos fala do puro, do verdadeiro, sem a contaminação e a falsidade da sedução de Astarte. Além disso, ele se alinhou com a profecia dada por sonho a Gideão, que foi incumbido de enfrentar os midianitas e destruir as imagens de Acera de sua casa. Em Juízes, capítulo 7, verso 13 e 14 diz: Chegando, pois, Gideão, eis que estavam contando um homem ao seu companheiro um sonho. E dizia: Eis que um sonho sonhei. Eis que um pão de cevada torrada rodava pelo arraial dos midianitas e chegava até as tendas e as feriu e caíram e as transformou de cima para baixo e ficaram abatidas. E respondeu seu companheiro e disse: Não é isto outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Deus tem dado na sua mão os midianitas e todo este arraial. Deus entregou a visão aos midianitas e enviou a Gideão como espia para ouvir o que eles falavam. Jesus disse em João 6, 35 a 38, Eu sou o pão da vida, porque desci do céu. Ele foi o pão sem levedura que desceu do céu para destruir os acampamentos do inimigo que nos tinham rodeado. E mais ainda, ele caiu sobre os midianitas e os transformou e nos constituiu transtornadores do céu.
não caiu em qualquer lugar, mas sim sobre a tenda que, no contexto do antigo pacto, era a tenda do ensinamento, onde se teciam todos os assuntos e se formulavam as estratégias e se difundia o conhecimento e a religião das próximas gerações. Assim, Jesus vem para destruir todos os ensinamentos e as obras de Astarte. Ele é o pão da purificação que nos livra de toda a contaminação corporal e nos protege das tentações afrodisíacas. Decretos. No ano 44, depois de Cristo, Paulo, frente às costas de Pafos, lugar mitológico que firmavam entre o ponto geográfico de onde Afrodite havia saído do mar, e pelo qual eles se consideravam filho de Afrodite, Astarte Fenícia, confronta um mago. Atos 13, 9 a 11 diz: Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nos olhos dele, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aqui, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por um tempo. E no mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando em círculo, buscava quem o guiasse pela mão. Bar-Jesus era judeu, praticante da magia e falso profeta, um sacerdote da ordem de Afrodite, a Sera, que perdeu sua habilidade. Paulo o viu e entendeu que era o resultado do engano da sedução de Afrodite, que tentava separar, desviar do caminho o procônsul. Esse espírito parece ser simplesmente sedutor, mas se refugia sempre detrás das autoridades e está posicionado estrategicamente para desviar o coração dos que governam a nação. Assim foi com Salomão e suas mulheres, Acabe e Jezabel, Alexandre o Grande e Cleópatra, Herodes e Herodias. Decretamos no poder do Espírito Santo que, conforme comemos o pão da vida e ele permanece em nós, somos libertos de toda sedução de Astarte. E ordenamos que todos os seus servidores sejam cegados e seus planos sejam frustrados. Decretamos que todo assédio e conselho da Rainha do Céu sejam destruídos e que a luz de Cristo resplandeça em nosso entendimento e corações. Estabelecemos em nossa casa o eterno temor e a santidade de Ial. O elemento da vitória é o pão. Obrigado por sua companhia até aqui.